Você já imaginou alguém sendo preso só por falar a verdade? Já pensou como é ser corajoso mesmo quando todos estão contra você? Essa é a história de João Batista, um homem de fé, coragem e voz forte como o trovão. Ele vivia no deserto, comia gafanhotos, usava roupas diferentes e não tinha medo de ninguém, nem mesmo de um rei. Mas o que acontece quando a verdade incomoda pessoas poderosas? Prepare-se para uma história cheia de suspense, reviravoltas e uma lição que nunca mais vai sair do seu coração. Acompanhe até o final. Você vai se surpreender com o destino do maior profeta que já viveu. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história da prisão e morte de João Batista. João Batista era diferente de todo mundo. Enquanto outras pessoas viviam em cidades, João vivia no deserto. Enquanto outros comiam pão e frutas, ele comia mel silvestre e gafanhotos. E sua roupa? Era feita de pelos de camelo, dura e áspera, como uma corda. Mas o mais especial em João não era sua roupa nem sua comida. Era a sua voz. Ele falava com coragem, como um trovão cruzando o céu. Gritava para todos ouvirem: arrependam-se! O reino de Deus está perto. As pessoas vinham de todos os lugares só para escutar João. Elas se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas no Rio Jordão. João preparava os corações para a chegada de Jesus, como alguém que limpa a casa inteira para receber uma visita muito especial. Mas nem todos gostavam do que ele dizia. Naquele tempo, o rei Herodes governava a região. Ele era poderoso, mas também orgulhoso e vaidoso. E havia feito algo que ninguém ousava criticar, exceto João. Herodes havia se casado com Herodias, que era esposa do seu próprio irmão. Aquilo era errado. Mas como ele era o rei, ninguém falava nada. Todo mundo tinha medo. Menos João. Um dia, com um rosto firme e o olhar cheio de verdade, João disse ao rei: não é certo você estar com a mulher do seu irmão. O palácio ficou em silêncio. Os guardas pararam. As cortinas tremiam. Herodes enrugou a testa. Seus olhos brilharam de raiva. Mas no fundo, bem no fundo, ele sabia que João estava certo. Herodias, a nova esposa do rei, ficou furiosa. Seu coração encheu-se de ódio como uma nuvem negra antes da tempestade. Ela queria calar João para sempre. Esse homem precisa desaparecer. Está manchando nosso nome. Herodes, com medo da esposa e também dos comentários do povo, mandou os guardas prenderem João. João foi levado para uma prisão sombria, dentro de uma fortaleza chamada Maqueronte, no alto de uma colina. As paredes eram frias. As correntes pesavam. E ali estava o profeta, em silêncio, mas com a alma leve, porque ele sabia que havia falado a verdade. Mesmo preso, João não reclamava. Ele orava. Ele confiava. E esperava em Deus. O rei Herodes ia visitar João de vez em quando. Ele gostava de ouvir João falar. Era como se, por alguns minutos, a verdade entrasse no seu coração e iluminasse tudo. Mas Herodes também era fraco. Ele queria agradar todo mundo, a esposa, o povo, os soldados, e acabou ficando preso dentro do seu próprio medo, como um passarinho engaiolado. Passaram-se dias, semanas, talvez meses. João continuava preso. Herodias continuava com ódio. E Herodes continuava confuso, com o coração dividido entre o medo e a admiração por aquele profeta tão corajoso. Então, chegou o dia do aniversário do rei. O palácio foi enfeitado com tecidos coloridos, tochas acesas e pratos brilhantes. Os convidados eram homens importantes, soldados, príncipes e líderes da Galileia. Todos estavam ali para a grande festa de Herodes. A música tocava alto. A comida era farta. O vinho jorrava como cachoeiras. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer.
No meio da festa, entrou uma jovem, a filha de Herodias, chamada Salomé. Ela começou a dançar. Os véus flutuavam ao redor dela como nuvens. Seus pés se moviam como folhas ao vento. Os convidados batiam palmas. Herodes ficou encantado. Era como se a dança tivesse hipnotizado o rei. Quando terminou, Herodes, todo animado e impulsivo, disse diante de todos: "Peça o que quiser, até metade do meu reino, e eu darei." Todos ficaram boquiabertos. Um presente tão grande! A jovem não respondeu na hora. Ela correu até a mãe e perguntou: "Mamãe, o que devo pedir?" Herodias sorriu. Era a chance que ela esperava havia muito tempo. "Peça a cabeça de João Batista numa bandeja." Salomé voltou, olhou para o rei e disse, com voz doce mas firme: "Quero a cabeça de João Batista, agora, numa bandeja." Na mesma hora, o rosto de Herodes empalideceu. Era como se todas as velas do salão tivessem se apagado de uma vez. Ele sabia que aquilo era cruel. Sabia que João era inocente. Mas ele também sabia que todos estavam olhando. E ele não queria parecer fraco. Com um suspiro profundo e o coração apertado como uma pedra no peito, o rei concordou. Façam o que ela pediu. Na prisão, João estava tranquilo. Ele sabia que havia cumprido sua missão. Não temia a morte. Seu coração estava firme, como uma árvore que não se abala no meio da tempestade. O soldado entrou. Não precisou dizer nada. João olhou para o céu, orou baixinho e entregou sua vida. Naquela noite, o maior profeta que já viveu partiu em silêncio, mas sua voz ecoaria para sempre. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, eles levaram seu corpo e o sepultaram com respeito e amor. Depois foram contar tudo a Jesus. Quando Jesus ouviu a notícia, ficou profundamente triste. Ele se afastou por um tempo, foi para um lugar deserto, silencioso, para orar e chorar. Porque João não era apenas um profeta. Ele era seu amigo. Era o mensageiro. Era o homem que havia preparado o caminho para ele. E agora, ele havia sido morto por falar a verdade. Essa história nos ensina que a verdade sempre tem valor, mesmo quando é difícil, mesmo quando as pessoas não querem ouvir. João Batista foi corajoso. Ele não teve medo de dizer o que era certo, mesmo para um rei. Isso mostra que ser fiel a Deus é mais importante do que agradar aos outros. Aprendemos que às vezes, no mundo, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas isso não significa que Deus esqueceu delas. Pelo contrário, João teve um lugar especial no coração de Jesus. A história também mostra o perigo de promessas impensadas, como a do rei Herodes, e da pressão de querer agradar os outros em vez de fazer o que é certo. Mesmo triste, essa história é linda porque mostra um exemplo de coragem, verdade e fé até o fim. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até a próxima aventura.